Todo dia de Halloween eu faço sempre o mesmo especial. Eu sempre assisto uma maratona de filmes de terror, mas eu nunca fiz isso do que eu estou fazendo agora, que é fazer uma análise do que eu vi, dos filmes que eu assisti. Desta vez eu não assisti tantos filmes, teve épocas que eu assisti vários filmes. Teve uma época que eu assisti 5 filmes em um dia só, teve época que eu assisti ahm, 4 filmes ou 6 filmes. Dessa vez eu só assisti 3 filmes. Mas eu também fui no cinema e assisti um outro filme também. Os filmes que eu assisti, que eu vou fazer uma pequena análise em três, uma breve análise nos C-filmes, é o filme da Coisa. Na verdade eu comecei com Terror em Silent Hill, depois eu fui para a Coisa e depois eu fui para Os Invasores de Corpos. Ou seja, eu assisti um filme dos anos 2000, um filme dos anos 90 e um filme dos anos 80. Então eu decidi fazer toda essa festividade, né? Porque é Halloween, eu gosto de filmes de terror e eu sempre faço isso. Então, desta vez eu vou fazer um pequeno comentário do que eu acabei assistindo, do que eu acabei vendo. O primeiro filme que eu vi, que foi o Terror em Silent Hill. Ah, o que eu posso dizer sobre Terror em Silent Hill? Para vocês que já jogaram o jogo do Silent Hill como eu joguei, a primeira parte do filme é sensacional. Parece aquela parte lá que a mulher está indo até o... que na verdade é a Sarah, não é nem a Sharon, né? Sharon, isso mesmo. Não é nem o protagonista do jogo, que seria o Harry Mason. Isso aqui é a Sharon. E ela vai atrás da filha dela, que é a filha adotiva dela, que é a... Não, na verdade... Peraí. Deixa eu cortar essa parte. Na verdade eu fiz uma pequena confusão aí, não sei se vocês viram, que eu tô ficando meio, sei lá, maluco. É a Rose, então em vez do Harry Mason é a Rose, que vai atrás da filha dela, a Sharon, que é o mesmo nome da filha adotiva do Harry Mason no jogo Silent Hill. Então a primeira parte do filme mostra a Sybil, que é a policial, mostra essa mulher aí que é a Rose, e também mostra o marido dela, né? Digamos assim. E a primeira parte do filme é muito boa porque mostra ela indo até Silent Hill, mostra a neve caindo em Silent Hill, igual no primeiro jogo. E a soundtrack também é muito bem colocada nesse filme aqui, principalmente na primeira parte. Agora, a segunda parte do filme. Eles quiseram praticamente inventar coisas na história do Silent Hill. O que não é de uma certa forma negativo, mas o jeito que apresentaram, para quem é fã do jogo, fica meio complicado de ver. Porque você já fica esperando aquela história que tem o demônio e que ele toma posse da filha do... Que na verdade o que acontece é que a Alessa Gillespie, que é a menina, né, que é sacrificada e tal pela mãe, que ela é queimada e tal na casa dela. E aí esse sacrifício aí foi por causa de um demônio, porque acreditavam que ela era demoniada e tal, e a mãe dela sacrificou ela. Sacrifício para uma espécie de demônio, não seria Beelzebub, mas uma espécie de um demônio, e é para fazer parte de um ritual. Essa é a história basicamente de Silent Hill, o jogo. O que acontece nesse filme aqui é que eles enfiaram uma pastora, né, digamos assim, uma mulher religiosa, e que ela dá instruções para os seus discípulos e tal, ela manipula, né, ela faz uma lavagem cerebral em todo mundo ali, para apontarem os dedos assim, quem é bruxo e tal, e queimar, né, a pessoa. Então o que acontece é que essa pessoa que queimou a filha da Dália Gillespie, que é a Alessa. E o que acontece é que a mãe da Alessa nesse filme aqui ela é considerada como uma inocente da história. Mas na verdade no jogo ela é a culpada. E aqui eles colocam ela como inocente. E colocam uma outra personagem para ser a culpada. Ou seja, é algo bem complicado para quem jogou o jogo. É uma história bem diferente daquilo que você jogou. Mas isso, pra mim, eu não considero isso aí tão ruim. Eu até achei interessante eles colocarem, porque eles têm que ter assim, uma certa... Eles se baseiam no filme, mas tem que ter uma certa... No jogo, mas tem que ser uma certa criatividade durante a história. Não é que nem, por exemplo, o filme do Hitman,
que ele vai totalmente oposto ao que é o jogo, que é algo muito ruim. Então, um filme baseado em jogo, ele sofre disso, porque ele se baseia no jogo, mas ele cria a sua própria história. Ele de certa forma, ele tira toda a essência do jogo. Nesse caso aqui, a primeira parte do filme não tirou a essência do jogo, mas a segunda parte tirou um pouco a essência do jogo. É pelo menos o que eu senti como fã de Silent Hill, eu acabei percebendo isso. Então, o filme fica mais ou menos pra mim. Mas pra gente que não jogou o jogo, o filme pode ser considerado até bom. Até melhor do que eu falei. Mas pra quem jogou o jogo, considera esse filme mais ou menos. Eu considerei ele mais ou menos. A primeira parte não, mas a segunda parte, basicamente, né, deixou a história um pouco confusa pra mim, mas de resto, se você gosta de filmes como esse aqui, sobrenatural e tal, e gostou do jogo Silent Hill, sugiro que você dê uma olhada em terror em Silent Hill. Né? Então esse foi o primeiro filme. O segundo filme que eu vi foi dos anos 80, 1985 precisamente. Foi o filme A Coisa. Eu juro pra vocês, quando eu comprei esse DVD na época que eu ia lá nas lojinhas de R$ 5, eu fiquei pensando, caramba, que filme é esse aqui, né? Eu comprei ele por causa da capinha verde, também porque o título me chamou a atenção. A Coisa, o que será isso? Eu fui ver, e eu posso falar pra vocês, é um filme um pouco engraçado, e um pouco estranho também. É muito esquisito esse filme, porque é a história de um moleque, uma família lá, que comprou esses produtos aí, que parece um sorvete, né? Sorvete chamado A Coisa, The Stuff. E a família, quando toma esse sorvete ou come esse negócio aí, acaba mudando a cabeça da pessoa. Ele faz uma lavagem cerebral. É como um alienígena, ele entra na pessoa. É como se fosse um alienígena que entra na pessoa e muda a pessoa. Sabe? Ele come todas as entranhas dela e muda a cabeça dela. Então E é engraçado porque começa o filme com essa gosma aí, né? Esse sorvete assim no chão. E o cara vai lá e pega do chão pra provar. O que é bem esquisito. O cara pega do chão, prova e fala: Oh, isso aqui é muito legal, tá? Isso aqui é muito bom. Ele dá pra outra pessoa e aí acabam produzindo a coisa. Um negócio vindo da terra, né? E aí as pessoas acabam ficando viciadas e tal, tem propaganda. É legal desse filme aí porque ele faz uma certa crítica à propaganda, né? Propaganda massiva da mídia e tal. Então eu achei bem interessante essa parte do filme, mas é bem ridículo o fato de que ele muda a cabeça das pessoas e tal. E tem esse cara aqui que é um inspetor, é um espião industrial, que é feito por Michael Moriarty. Eu não sei direito os nomes dos atores, mas anyway. Michael Moriarty, e é bem engraçado o jeito que ele fala, porque quando tem uma situação muito séria de perigo, ele sempre fala assim: então, nós vamos resolver isso aqui, temos que fazer isso. Ele fala como se fosse um caipira. É muito engraçado, cara. E os efeitos também são muito toscos. Mas é claro, 1985, o que se pode dizer? E ainda mais um filme de terror de baixo orçamento, eles até que fizeram um bom trabalho. O fato do sorvete se mover e tal, eu achei bem interessante esses efeitos aqui. Aí envolvem até o exército para ir atrás na fábrica. Esse cara aqui vai até a fábrica que são feitas essas coisas, né, que são fabricadas essas coisas. Ele vai lá para investigar e tal, ele rouba um caminhão, ele chama o exército também, é foda. Esse filme aqui eu achei até que interessante, então eu sugiro que vocês vejam uma coisa. Se vocês gostam desses filmes dos anos 80 bem clichêzão, bem estranhos e interessantes ao mesmo tempo. Então eu sugiro que vocês vejam A Coisa. E o último filme que me surpreendeu, além da capa também, eu comprei por causa da capa e eu fui assistir, né, no dia do Halloween, Invasores de Corpos, Body Snatchers. E por incrível que pareça, esse filme aqui é a terceira versão do Body Snatchers, Invasores de Corpos. Porque pelo que está falando aqui, tem 1956, tem o de 1978 e esse aqui é o de 1993. E eu posso falar uma coisa pra vocês, esse filme aqui é bem legal. Ele me lembrou muito aquele filme da terceira trilogia do Corneto, aquele filme lá que tem aquela trilogia do Corneto, que é o Todo Mundo Quase Morto. Depois tem um outro filme lá de policial que eu esqueci o nome. E tem um outro filme lá que é o The End's Day, né? The End's Day ou The Dead Ends, não lembro direito. Mas eu sei que é também com um negócio de invasão de corpos, né? De controlar a mente e tal. E é bem interessante esse filme aqui, cara. Eu gostei bastante desse Invasor de Corpos. Não cheguei a ver outras versões,
Mas é capaz que eu veja outras versões, porque eu gostei bastante de Invasores de Corpos. Essa história é bem legal porque é um cara lá que é um cientista lá, que ele vai para uma cidade para investigar uns produtos químicos, algo assim, eu não entendi mais ou menos o background da história, mas é um cara que vai até uma cidade com a família dele para investigar essas coisas que acabaram invadindo a cidade, né? Essas criaturas, um líquido lá, é mais ou menos assim, um líquido e tal. E aí acabam sendo ovos alienígenas, né? E esses ovos alienígenas, ovos de alienígenas, eles soltam uns fios que quando a pessoa dorme, ele entra dentro da pessoa. E a pessoa acaba se transformando em outra coisa, em outro ser. A pessoa, ele praticamente faz um clone da pessoa e passa a viver essa pessoa, ele passa a viver como essa pessoa. É algo bem, mais ou menos assim, ele cria um corpo diferente. Oi! Ah, Matheus, eu não posso. Eu não posso. Sinto muito, eu não posso. Não posso! Deixa eu... Então. Então, mas é bem legal porque a atmosfera dele, no começo do filme, quando aparece aquele cara lá, e um cara lá e avisa essa menina que aparece aqui, ó. Essa é uma menina aqui que aparece aqui, e ele avisa, né, que você não pode dormir e tal. Isso é algo bem interessante, dá uma premissa do que pode acontecer nesse filme aqui, do que ele basicamente é, né? Então é bem legal, eu gostei bastante do Invasor de Corpos. Eu estou pensando em ver os outros, mas vamos lá ver, vamos ver. É engraçado nesse aqui porque toda vez que um alienígena vê alguma pessoa que é normal e meio esquisita, ele faz um negócio de ah! Ele dá um gritão assim, ó, e a pessoa acaba, né? Como é que fala? Aí os outros alienígenas percebem e vão atrás dessa pessoa. Então é bem legal, é bem interessante. Eu gostei bastante de Invasores de Corpos. Tá bom. E um outro filme que eu vi aqui, que foi no... Claro, esse aqui é um clássico, Sexta-feira 13, que eu vi no cinema. Foi o quarto filme que eu vi, esse aqui eu vi no cinema mesmo, naqueles clássicos Cinemark. E Sexta-feira 13 é icônico, né? Não tenho o que falar. Sexta-feira 13 é um dos melhores filmes de terror que se tem, além do fato dos efeitos e tal. Então é bem legal o Sexta-feira 13 e eu assisti ele no cinema. É engraçado algumas mortes que acontecem aqui, a morte do Kevin Bacon, do arpão, vendo em tela grande. Mas se bem que cortaram algumas cenas também, mas de resto, eu acho ruim quando as pessoas vão no cinema e criticam alguns, por exemplo, eles dão risada de algumas cenas de Sexta-feira 13, mas não é para dar risada. Mas eles acabam não respeitando o clássico, que é a Sexta-feira 13. Eu acho isso muito ruim quando você vai no cinema e acaba encontrando pessoas assim. Mas anyway, esse aqui é o Sexta-feira 13 e eu recomendo bastante. Ele é o melhor dos 11 filmes de Sexta-feira 13 praticamente. Eu recomendo bastante Sexta-feira 13. É isso aí. Esses foram os filmes que eu assisti de terror. E se vocês quiserem ver esses filmes, eu sugiro que vocês vejam. Então é isso aí, pessoal. Até mais.